Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos aqui na semana de estudarmos o capítulo 2 ao 7 do livro Segundo Reis. Estamos entrando aí nessa semana e o tema é A Profeta em Israel. Então, estamos estudando o livro do Velho Testamento e eu convido você a ficar comigo aqui até o final para aprender muitas lições aqui importantíssimas. Estudaremos os seguintes tópicos. Deus pode fazer milagres em nossa vida. Se formos humildes e obedientes, Jesus Cristo pode nos curar, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abrir nossos olhos espirituais. Então, são esses 4 tópicos que nós vamos estudar. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Estamos aqui com a meta de alcançar 1000 inscritos. Eu convido você a se inscrever nesse canal. E também ative o sininho aí para receber as notificações, curta o vídeo, deixe o seu comentário, tudo isso é importante para que o YouTube possa compartilhar através dos algoritmos com mais pessoas, porque quanto mais pessoas curtirem e comentarem aqui, essa mensagem vai chegar para mais pessoas, isso é muito importante. Bom, eu já agradeço desde já a cada um de vocês que já curte, que já compartilha com os nossos vídeos aqui do canal. Bom, vamos falar então do primeiro tópico. Deus pode fazer milagres em nossa vida. Então, nós vamos estudar aqui no livro de Reis que muitos milagres aconteceram, mas Deus ele continua a realizar milagres em nossa vida. Não foi só na época de Jesus Cristo que os milagres aconteceram. Então, é sobre isso que a gente vai estudar. O presidente Howard W. Hunter, ele disse, os milagres são manifestações de seu poder que não conseguimos explicar nem entender plenamente. Esses sinais e prodígios tiveram sua maior evidência na vida e no ministério de Jesus Cristo, o Filho literal do próprio Deus. Por mais assombrosos e maravilhosos, porém, os muitos milagres de Cristo foram só reflexos das maravilhas maiores realizadas por seu Pai antes dele e que continuam acontecendo ao nosso redor. Sempre haverá uma porção de milagres se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, essa é a declaração do presidente Hunter. Em 2 Reis, capítulo 2, de 6 a 8, eu separei aqui a escritura. Elias disse, então, ou seja, nós entramos aqui no livro de Reis, onde nós aprendemos muito sobre Elias e Eliseu. Então, nós vamos aprender muito sobre esse profeta Elias, que foi um profeta de Deus, um profeta obediente que realizou milagres e foi um instrumento nas mãos de Deus para poder resgatar os israelitas que estavam se afastando novamente da presença de Deus, adorando outros deuses. Então, Deus chamou o profeta Elias para que ele pudesse resgatar esses israelitas que estavam aí adorando outros deuses. E a escritura diz assim, e Elias disse, fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte deles, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto e o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Então aqui a gente vê já o primeiro milagre que Elias realiza, quando ele divide as águas do rio Jordão para que eles pudessem passar ali no seco. Sucedeu que, no versículo 9 a 11, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, Elias, ele sobe aos céus, ele é exaltado,
né? Ele sobe ao céu sem presenciar a morte. Elias, ele não vivencia, né, a morte aqui na terra, ele já sobe aos céus diretamente, né? Ele não precisa passar pela morte, ele sobe aos céus num cavalo, com essa carruagem aí de cavalos, numa chama de fogo, como diz as escrituras, com cavalos de fogo, e ele sobe aos céus. Então, é assim que Elias finaliza o seu ministério aqui na terra. Então, esse é um dos milagres que aconteceu também. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a localização dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então, mais um milagre que é realizado aqui no livro de 2 Reis, onde Eliseu coloca aí uma porção de sal sobre as águas, para que as águas não houvesse mais morte nem esterilidade. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então, aqui já é um outro milagre que nós vemos no livro de 2 Reis. Quando ele chega à casa de uma viúva, onde o menino estava morto sobre sua cama, então entrou Eliseu e fechou a porta atrás deles e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e ela veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Então, aqui é um milagre que foi realizado, onde ele reviveu uma criança que estava aí morta, onde a sua mãe teve a oportunidade de abraçar e agradecer aí por esse milagre realizado. Comparando com essa escritura em Eliseu, que Eliseu realiza esse milagre, eu trago aqui Lucas 7, de 11 a 13. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, filho único de sua mãe. Olha só, bem semelhante à história de 2 Reis, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então Jesus Cristo também encontra uma viúva com um filho que estava morto, que era o único filho, e quando o Senhor encontra, fala: não se preocupe. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram o pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então aqui, bem semelhante, como eu disse, à escritura de 2 Reis, o milagre que Eliseu realiza, Jesus Cristo também faz o mesmo quando ele levanta um jovem morto e entrega a sua mãe viúva. Falando de Elias, em 2 Reis, né, esse livro de Reis fala muito de Elias. Eu quero aqui só resumir um pouco quem foi o profeta Elias, profeta do Velho Testamento, que voltou nos últimos dias para conferir as chaves do poder selador a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Olha só que importante, agora eu estou fazendo uma ligação, né, do profeta Elias do passado, do Velho Testamento, com o profeta Elias que apareceu a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, tá? Que é esse profeta do Velho Testamento que apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Em sua época, Elias, o profeta, exerceu seu ministério em Israel, no Reino do Norte. Ele tinha grande fé no Senhor e é conhecido pelos muitos milagres que operou. A seu pedido, Deus conteve a chuva por 3 anos e meio.
Ele levantou um menino dentre os mortos e fez descer fogo do céu. O povo judeu ainda espera que Elias, o profeta, retorne, como profetizado por Malaquias. Ele permanece como um convidado especial nas festividades da Páscoa judaica, onde uma porta aberta e um lugar reservado sempre o aguardam. Então, olha só a importância do profeta Elias para essa comunidade judaica. O profeta Joseph Smith disse que Elias, o profeta, possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo. Ele apareceu no Monte da Transfiguração juntamente com Moisés e conferiu as chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João. Ele apareceu novamente com Moisés e outros em 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland, Ohio, conferindo as mesmas chaves a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Tudo isso aconteceu em preparação para a segunda vinda do Senhor, conforme profetizado em Malaquias 4, versículos 5 a 6. Então, eu convido você a ler Malaquias, capítulo 4, versículo de 5 a 6, onde você vai aprender essa profecia em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo e o papel importante do profeta Elias nesse processo. O poder de Elias, o profeta, é o poder selador do sacerdócio, pelo qual todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra são ligadas ou desligadas nos céus. Atualmente, servos escolhidos do Senhor na terra possuem esse poder selador e realizam as ordenanças salvadoras do Evangelho pelos vivos e pelos mortos. Doutrina e Convênios 128:8. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você desconhece a respeito desse assunto, eu convido você a entrar aqui na playlist Doutrina e Convênios, onde você vai aprender essa aula que está em Doutrina e Convênios 2 e Joseph Smith História. Você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, ok? A importância do profeta Elias na restauração do Evangelho. Próximo tópico é: se formos humildes e obedientes, Jesus Cristo pode nos curar. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e ficarás purificado. Então aqui, um homem com doença de pele, chegou ao profeta, um mensageiro, né? Eliseu mandou um mensageiro dizendo para que esse homem fosse se lavar no Rio Jordão 7 vezes no Rio Jordão, porque ele continha lepra. E aí vamos ver o que aconteceu. Porém, Naamã muito se indignou. Esse homem era um Naamã. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não, aí Naamã ele pergunta assim: não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então ele está questionando aqui: por que eu tenho que me banhar naquele rio, se existe rio melhores do que aquelas da água de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, olha só, Eliseu pede para que ele vá até o Rio Jordão, ele se banhe lá 7 vezes para que ele fique curado, mas ele fica indignado, porque ele não estava acreditando que ele poderia se banhar naquele rio, que não era um rio limpo, assim como outros que haviam, os rios de Damasco, melhores do que aqueles do rio das águas de Israel, e ele ficou indignado, ou seja, uma coisa simples que foi pedida para ele, o seu orgulho acabou impedindo com que ele fosse de imediato lá realizar aquilo que o profeta tinha falado para ele fazer. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias?
quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então, ou seja, aqui as pessoas falando para ele, olha, o profeta pediu uma coisa simples para você fazer. Se ele tivesse pedido uma coisa grande, você não faria? Né? Então, ele falando assim, quanto mais falando, lava-te 7 vezes, ou seja, uma coisa simples, né, de se fazer. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada, como a carne de um menino, e ficou purificada. Então, olha só, no início ele estava indignado, ou seja, o orgulho estava impedindo com que ele fosse abençoado. O resumo dessa aula e o aprendizado é esse, tá? O orgulho nos impede de recebermos as bênçãos. E é isso que estava acontecendo com ele naquele momento que ele estava indignado. A partir do momento que ele passou a ser humilde e a ouvir a voz das pessoas que estavam falando para ele o que deveria ser feito, e com toda a humildade ele foi lá e obedeceu a essas vozes, obedecendo aquilo que havia lhe pedido para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele, a partir do momento que ele foi humilde e obedeceu, ele foi abençoado e toda a sua pele foi restaurada. Então, esse é um exemplo que nós aprendemos em 2 Reis para a nossa vida. Muitas vezes o profeta, você pode achar que está te pedindo para que seja feita uma coisa muito simples de ser feita, né? Ou fazer uma oração em família diariamente, fazer reuniões familiares uma vez por semana, estudar o evangelho, ler as escrituras, fazer um jejum uma vez por mês. São coisas pequenas e simples que o profeta pede, assim como ele pediu para esse leproso se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas às vezes a gente acha que é tão simples que não há necessidade de ser feito. E é justamente essas coisas simples que vão nos salvar, né? Assim como o exemplo dessa escritura de Naamã. Próximo tópico é: por que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Em 2 Reis, capítulo 6, de 12 a 14, diz: E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu mande buscá-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então aqui é a importância da oração, e aqui a gente vê o Senhor respondendo à oração de Eliseu. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: matá-los-ei, meu pai? Mas ele disse: Não os matarás, matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então aqui eu separei algumas escrituras sobre esse trecho, onde fala que não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é uma escritura bem forte, onde a gente aprende a importância de sermos dignos, mesmo que nós não somos a maioria. Conforme diz a citação aqui, em abrir nossos olhos espirituais, que é o último tópico, tem uma citação aqui do elder Ronald Husband, que ele disse o seguinte a respeito de 2 Reis: Talvez carros de fogo não sejam enviados para afastar nossos medos e vencer nossas angústias, mas a lição é clara. O Senhor está conosco, está ciente de nossas necessidades e nos abençoa de maneiras que só Ele pode fazer. A oração pode invocar a força e a revelação de que precisamos para centralizar
nossos pensamentos em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório. O Senhor sabia que em alguns momentos sentiríamos medo. Eu já senti e vocês também. Nesta igreja, talvez sejamos poucos em número em comparação ao que o mundo acha significativo. Mas quando abrirmos nossos olhos espirituais, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu convido vocês a assistir a próxima aula, onde nós estudaremos o 2 Reis, de 17 a 25. O tema será No Senhor Deus de Israel confiou. Os tópicos serão: podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é desafiada. As Escrituras podem voltar nosso coração para o Senhor. Redescubram as Escrituras. Então, eu convido vocês a lerem 2 Reis 17 a 25. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, o que você achou, qual foi a sua escritura preferida, deixe aqui o seu testemunho, que é muito importante aí para o fortalecimento de quem está estudando a aula. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.